Senhor presidente, assunto de extrema importância para a nossa cidade. E, de fato, como disse a vereadora Daiane Mello, nós estamos aqui... Às vezes eu ouço, assim, conversando com os colegas, que, sei lá, que a sessão, que é um saco, às vezes, ficar na sessão. Que teria agenda... Todo mundo tem agenda, colegas, todo mundo tem... compromissos. Por óbvio, se a gente liberasse a nossa agenda terça, quarta e quinta de manhã, tenho certeza que todo mundo teria o que fazer. Mas quando nós somos eleitos e eleitas, nós sabemos que terça, quarta e quinta de manhã nós temos esse compromisso com a comunidade. A sessão é um espaço que nós temos para debater os assuntos da cidade. Então, de fato, nos incomoda quando a situação deixa de ocupar esse espaço e muitas vezes parece, sim, que nós estamos aqui falando sozinhos. Trazemos um monte de problema, debatemos um monte de assunto e a gente não tem o contraponto, muitas vezes, da situação. Então, fica aqui minha crítica construtiva, digamos assim, porque quando nós somos eleitos, nós sabemos que a única obrigação que nós temos, de fato, que nós não podemos deixar de cumprir é a sessão e muitas vezes nós temos negligência de parte dos colegas em relação a esse espaço. Falando do governo municipal, depois vai ter o debate sobre a convocação de secretários e o convite ao prefeito. Estava pesquisando, olhando alguns dados sobre a nossa cidade, sobre a questão orçamentária, tentando entender sobre aquela questão da certidão que nós não conseguimos, junto ao Tribunal de Contas, enfim. Mas ocorre que quando, nobres colegas, vereador Estela, vereador Lucas, quando um candidato se candidata, eu posso vir aqui reclamar um monte de coisa de ser vereadora da cidade. Porque é difícil, porque é complicado, porque as condições não são as ideais, porque não sei o quê. Mas quando eu fui candidata, eu sabia dessas condições. Se eu não quisesse ser vereadora, eu não deveria ter sido candidata. E se eu não quero mais ser vereadora, eu posso pedir para sair. A provocação que eu faço ao nosso prefeito, a toda a sua equipe e aos colegas aqui que defendem a base acima de tudo, quando o prefeito Adiló foi candidato à reeleição, vereadora Estela, ele sabia da situação do município. Agora trazem como se fosse uma novidade, porque está o caos, não tem dinheiro para nada, por conta da calamidade. Parece que não tem alternativa, mas o prefeito já estava em Caxias há 4 anos. Ninguém conhecia a cidade melhor do que ele. E aí o engraçado é que quando tu vai conversar com o Adiló, ele ainda tem um pouco de secretário de obras, porque de fato ele conhece o buraco da rua, lá da minha rua, Avenida Sírios, ele conhece o canto lá do bairro Charquia, ele conhece de fato toda a nossa cidade, ele sabe falar sobre os miúdos de Caxias do Sul, mas não resolve o problema e não tem alternativas para apresentar em relação à gestão da nossa cidade. Então, quando o Pepe era prefeito, vereador Caleb, nós vivíamos um Brasil de crise, instabilidade financeira, neoliberalismo nas nuvens. Quando o Pepe foi eleito, era FHC, vereador. Quando o Pepe foi eleito, não era o governo Lula ainda. O governo Lula foi eleito em 2002. Então, só que eu não posso vir aqui e colocar só a culpa no governo federal, no governo estadual. Beleza? É claro que o Brasil é grande, nós temos inter-relação nas coisas, mas a culpa é de todo mundo. E o vereador Caleb adora falar do presidente Lula. Mas eu tenho certeza que se fosse o Bolsonaro ou qualquer outro, o nosso município não ia estar em melhores situações. Ia ser culpa, sei lá de quem? Da calamidade, da guerra. Ia ser culpa de... Então, nada é responsabilidade da prefeitura. O cenário é caótico. E aí dizem que é a oposição, vereador Libardi, que faz o cenário caótico. Quem faz o caos é a situação que diz que não tem o que fazer. E aí olha para a nossa cara e diz que não tem o que fazer. Fala para a imprensa que não tem o que fazer, que não tem dinheiro para nada. Então nós vamos fazer o quê, nobres colegas? Nós vamos fazer o quê? Na sessão, no nosso trabalho, a gente vai ter que começar a orar. Então, nobres colegas, é o seguinte... A Prefeitura Municipal precisa apresentar alternativas sobre a saúde financeira, orçamentária e sobre a gestão do nosso município. Porque senão, enquanto oposição, não nos cabe, nós não temos outra alternativa que não seja criticar, que não seja ir para cima, que não seja cobrar informações, porque, de fato, um cenário caótico é pintado para tomar decisões ruins. Aí, com essa história vem...
Ah, temos que privatizar a Codeca, a gente não vai poder nomear os guardas. Nós precisamos chamar uns guardas. Mais do que um compromisso de campanha, é um compromisso e uma necessidade com a cidade. Precisamos cobrar de todas as formas. E, enquanto oposição, não aceitaremos as desculpas, levianas do governo Adiló. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fiuza.